Eu comprei uma casa de 260 mil reais no leilão e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a casa e como funciona esse mundo para você entender um pouquinho mais sobre investimentos em leilão. Então se você quer ver a casa, saber de valores, por quanto eu vendi, acompanha esse vídeo, fica até o final. Já clica aqui embaixo para deixar o seu like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Até hoje eu já arrematei 4 imóveis, tá? 3 deles foram em leilões extrajudiciais, que são aqueles onde a pessoa ela faz o financiamento, não consegue pagar o financiamento e aí a financeira toma o imóvel e põe para leilão para recuperar o valor. E eu arrematei um terreno no leilão judicial. Nesse caso do leilão judicial foi um leilão trabalhista do TRT aqui de São Paulo, onde a pessoa perdeu o imóvel por falta de pagamento ao funcionário, alguma coisa que ela tinha que pagar ao funcionário. Então provavelmente o funcionário entrou com processo contra a empresa não tinha dinheiro para arcar, né? Perdeu o processo, não tinha dinheiro para arcar, o imóvel foi para leilão, a gente comprou. A diferença de cada um dos leilões, se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu posso gravar especificamente explicando e dando dica para vocês de como tudo funciona e como analisar o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas vamos ver o imóvel e eu mostro tudo para vocês. Essa daqui foi a casa que eu arrematei no leilão, tá? Eu vou mostrar para vocês tudo ela por dentro, vou mostrar o que a gente fez, o que a gente teve que mudar nela. Então vem aqui conhecer a casa, pode vir, vem com a gente aí. Ó galera, aqui embaixo tem uma garagem. Essa casa aqui foi uma casa que a gente já conhecia. Tudo que a gente fez nela foi basicamente pintar. Então a gente comprou ela e demorou mais ou menos uns 2 meses para sair a documentação, depois mais uns 2 meses para pintar e mais uns 6 meses de processo de venda. Foi quase 1 ano aí na negociação dessa casa, nesse investimento. Eu vou mostrar toda a casa para vocês e aí no final eu paro ali e vou falar todos os valores, falar como é que foi, explicar um pouquinho mais para vocês. Então tem essa garagem aqui que cabe 2 carros cobertos, até mais, às vezes cabe 3 carros nela cobertos. E aqui na frente ainda cabe, se você olhar aqui na frente, cabe mais um carro. Vamos subir lá? Aqui é a fachada dela, que a gente pintou toda ela, tá? Uma casa bem alta, acaba tendo 3 andares aí. Vamos lá, vamos subir nela para mostrar. Bom, pode ver, basicamente agora ela só tá meio suja, né? Então tem essa parte aqui que é a sala, é uma casa de 2 cômodos com um banheiro. A gente tem um lavabinho aqui embaixo, tá? Casa padrão, Minha Casa Minha Vida. Aqui a gente tem a cozinha com, deixa eu abrir aqui, com a nossa área de serviço. Pode ir lá, mostra lá a área de serviço ali. A pessoa lavar roupinha, fazer tudo que ela tem que fazer. Uma linha de serviço pequena, singela, modesta, mas que atende expectativa. Vamos subir lá, mostrar os quartos. Fechar aqui. Outro dia veio um corretor aqui antes da gente vender essa casa e deixou aquela porta ali aberta. E aí com o vento, essa porta aqui também estava aberta, bateu, caiu esse vidro aqui. Então já tivemos que arrumar essa porta aí para arrumar os vidros dela, não teve jeito. O que quebrou foi tudo. Bom, vamos lá, vamos subir? Que a gente já vê a parte de cima e a gente já fala sobre os valores. Deixa eu abrir a janela para entrar uma luz. Mostra o quarto. Esse aqui é um dos quartos, né? A gente já vem nele aqui conversar. Depois desse quarto a gente tem o nosso banheirinho, um banheiro até que grande, espaçoso. Vou tomar banho aqui, banheirão, coisa fina. Vamos mostrar o último quarto. Esse aqui seria o maior quarto, seria o quarto que para o casal, né, normalmente. Esse quarto aqui, ó, pode entrar aqui. Esse quarto aqui é que tem a sacadinha, né? A gente tem uma sacadinha aqui que dá ali pra rua, a pessoa olhar tudo ali, quiser mostra ali a rua. Tranquilo também. Uma rua até que tranquila. Bom, eu tinha comentado um pouquinho no caminho, quando a gente vinha para cá, sobre leilões extrajudiciais, judiciais, né? Esse daqui foi um leilão extrajudicial, foi um leilão do Santander. Então a pessoa que comprou, financiou pelo Santander, não conseguiu pagar, perdeu o imóvel. Quando a gente comprou, ele constava como ocupado
mas a gente veio aqui, deu uma olhada até antes de dar o lance e viu que já tinha um pouco de mato ali na frente, que faltava uma pintura, que não tinha nenhum carro. Então a gente pensou, conversamos até com vizinhos, a gente pensou e entendeu que talvez não tivesse ninguém morando. E realmente foi o que aconteceu, então foi super tranquilo porque a gente não teve que fazer desocupação. Tá? De lance nesse imóvel aqui foi R$233.200. Aí a gente tem que pagar leiloeiro, estou acompanhando aqui na minha colinha, 11.660, mais 11.130 e pouco de documentação. A gente gastou aqui mais ou menos para dar uma reformada entre massa corrida, lixar, pintar, arrumar o corrimão que estava solto, aquela porta que quebrou, tudo isso a gente gastou mais ou menos uns R$6.750. E uns R$1.200 entre IPTU, parte de iluminação elétrica que teve que pagar aí de água, essas coisas, tá? Então o total desse imóvel aqui, com todas as arrematações, tudo que a gente gastou, foi de R$264.000. E aí a venda que foi feita agora, a gente assinou na sexta-feira o contrato, a imobiliária, a gente, os clientes, por R$340 mil. Então fica aí a título de curiosidade para você que quiser ver se vale a pena fazer esse tipo de investimento ou não. Bom, eu acabei de mostrar a casa para vocês, mostrei os valores, falei tudo, e agora eu separei aqui 10 lições que é sobre os leilões, basicamente um checklist de coisas que você tem que levar em consideração antes de você tentar arrematar qualquer tipo de imóvel. Então eu já deixei minha colinha aqui, eu vou ler para vocês e vou explicar um pouquinho sobre cada coisa. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é que paciência é fundamental. E quando eu falo isso, eu falo tanto na hora de arrematar, que é para você não sair comprando alguma coisa errada, porque você achava que valia e não valia e você acaba perdendo dinheiro, tanto quanto você já arrematou. Porque tem coisas que às vezes fogem do nosso controle, como por exemplo, fazer a documentação do imóvel, depende do cartório, não depende da gente. Então às vezes leva mais tempo, às vezes leva menos tempo. A mesma coisa a reforma, tem reformas que vão ser mais rápidas, tem reformas que vão demorar mais. Então paciência é algo fundamental. Já na segunda lição, a gente tem aqui, ó, falando que a visita presencial faz toda a diferença. E quando eu falo da visita presencial, eu tô querendo dizer o quê? Provavelmente, quando você for ver algum imóvel de leilão, você não vai conseguir entrar dentro. É diferente de você fazer uma visita com um corretor, certo? Só que você passar na frente faz total diferença. Porque igual nesse imóvel que eu mostrei para vocês, o simples fato de eu ter conseguido ver que estava com bastante mato na garagem, que não tinha carro, eu sabia que provavelmente a casa não estava ocupada. E por mais que no leilão lá constasse como um imóvel ocupado, provavelmente eu não teria que tirar ninguém de dentro. Esse é outro ponto que é super legal. Sem contar que no caso eu consegui falar com os vizinhos, o que você também vai poder fazer. Então você ir fazer uma visita presencial no imóvel é algo crucial. Claro que se for em outro estado, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso, e aí faz parte do jogo. Agora, de terceira lição, a gente tem aqui, ó, que reformas simples em 90% já são suficientes. Geralmente, quando se trata de imóveis de leilão, principalmente se você arrematar imóveis em condomínio ou imóveis que são apartamentos, em 99% das vezes o que você vai precisar fazer é uma reforma simples, como por exemplo, tirar ali uma infiltração, fazer uma pintura, lixar, passar massa corrida, melhorar a fachada. Você não vai precisar fazer nenhuma reforma muito grande. Então isso facilita, porque a parte que mais toma tempo e dinheiro que a gente não consegue prever é essa parte da reforma. Você pode ter que pintar somente uma parede, vai gastar R$1.000, como você pode ter que pintar a casa inteira e gastar um pouco mais. Mas geralmente uma reforma simples já resolve todo o problema. Lição 4, margem de erro. O que eu sempre falo para tudo que você for fazer na vida, mas principalmente nos leilões, é você saber calcular essa margem de erro. E o que é essa margem de erro? Simplesmente você pensar assim, eu vou arrematar um imóvel por R$200.000, dá para eu ganhar dinheiro com isso? Se está muito limitado, sem margem de erro, ou seja, você precisa pagar no máximo 200 mil, gastar no máximo 200 mil, num exemplo hipotético, você não deve fazer aquilo. Porque foi igual eu falei da parte da reforma. Pode ser que você tenha ali um orçamento limite naquele imóvel para comprar, reformar e vender, um limite de 220 mil. Um exemplo, você foi lá e arrematou por 200 mil. E aí, de repente, na hora de fazer a reforma, por algum motivo, você teve que gastar um pouco mais do que R$20.000. Você já queimou ali a sua margem, você já não vai ter o retorno esperado, você vai se frustrar e não vai querer participar mais de leilões, que é algo que é interessante. Então você tem que ter uma margem de erro muito bem calculada. Pense nisso antes de arrematar o imóvel. E aí a gente entra na quinta lição, que é calcular todos os custos. Além de ter essa margem de erro, você tem que saber muito bem calcular todos os custos, porque é calculando todos os custos que você não vai ter erro. Ou seja, você tem que pensar na arrematação, na comissão do leiloeiro, você tem que ver no edital se você que vai pagar o condomínio, o IPTU atrasado, você tem que saber de tudo isso. Tem que estipular mais ou menos quanto você vai gastar de reforma, tem que saber certinho todos os custos que você vai ter na operação para que você não entre numa furada. E aí a gente entra na lição 6,
que é sempre levar em conta que esse imóvel que a gente vai comprar pode estar ocupado. Normalmente nos leilões vai falar se ele está ocupado ou desocupado, mas leilão fiduciário normalmente pode estar ocupado. Então você tem que tomar esse cuidado aí para não cair em furada, saber que você pode ter que desocupar o imóvel. E aí a gente entra na lição 7, que também tem um pouco a ver com essa parte de custos, que é sempre pesquisar a região. Muitas das vezes você não vai conseguir ver exatamente quanto custa esse imóvel, mas você consegue entrar na matrícula e ver por quanto ele foi vendido. Mas vamos dar um exemplo, que você vai arrematar um imóvel agora em 2025, indo para 2026, seja quando for, e aí você, para arrematar esse imóvel, você viu que a última vez que ele foi vendido foi em 2017, ou seja, com certeza o valor já mudou. E aí o que você tem que fazer? Pesquisar a região. Para isso você pode usar vários sites, Zap Imóveis, Viva Real, e procurar imóveis na mesma região, no mesmo bairro. Você vai chegar no preço do metro quadrado, dividindo o valor de venda desses imóveis pelo tamanho desses imóveis, e depois você vai multiplicar pela metragem do imóvel que você quer arrematar. Assim você vai chegar ali numa média de mercado. Sempre que você comprar algo de leilão, já pensa o seguinte: você provavelmente vai vender abaixo da média do mercado. Então você tem que pensar, por exemplo, se todos os imóveis estão sendo vendidos por 10 mil metros quadrados, você arrematou um imóvel de 100 metros quadrados, vai ser vendido por 1 milhão. Só que você provavelmente não vai pegar 1 milhão, porque 1 milhão seria o imóvel novo. Então você já pensa em entrar no leilão para arrematar ali, para vender ele depois por uns 800 mil, ou seja, uns 20% abaixo do mercado, para você não ter erro. Aí a gente entra na lição 8, que é o quê? Que é sempre verificar se o leiloeiro vai pagar o condomínio, o IPTU ou não. E por que eu tô falando isso? Tem imóveis que vão para leilão pelo fato de que a pessoa não pagou o condomínio, e a própria empresa que administra o condomínio coloca ela ali, faz um processo contra a pessoa que não pagou e leva o imóvel dela a leilão. Se você arremata esse imóvel e não sabe quanto tem de condomínio, quanto tem de IPTU, às vezes você acha que fez um bom negócio dando um lance muito baixo, e aí a hora que você vai ver, você tem mais 30, 40, 50, 100 mil reais às vezes de condomínio, IPTU, e aí tudo que iria para o seu lucro, ou às vezes até mais do que o seu lucro, fica para pagar esse tipo de imposto, esse tipo de dívida. Então o que você tem que fazer? Sempre olhar no leilão se ele paga essas custas até a data do leilão ou não, se ele vai pagar o condomínio, se ele vai pagar o IPTU, e aí você fica só com aquela reforma e com a arrematação, leiloeiro, documentação, essas coisinhas que são os outros custos. Agora na lição 9, é algo que é muito importante da gente levar em consideração. Eu sei que talvez quem esteja assistindo esse vídeo aqui não tenha todo o capital para comprar um imóvel, ou seja, não tenha 100 mil para dar de lance um imóvel já ali à vista, não tenha 200 mil, não tenha 300 mil, não tenha todo esse dinheiro guardado. Mas o que a pessoa pode ter é uma renda, então tem que levar em consideração que muitos desses leilões, dependendo do imóvel, permite que você faça o financiamento. Da mesma forma como a pessoa financia uma casa nova, você pode, através do leilão, dar uma pequena entrada, financiar o saldo devedor, e aí você pode fazer as reformas que você precisa, você pode fazer tudo que você tem de necessidade para adequar o imóvel para venda, fazer a venda desse imóvel, e aí você, mesmo sem ter todo o capital disponível, consegue participar dos leilões e arrematar leilões de imóvel. E aí com isso a gente entra na lição 10, que é algo que as pessoas sofrem muito, acham que é um bicho de 7 cabeças, e eu vou ensinar você a descomplicar tudo isso. É a gente sempre olhar o edital. O edital é o lugar no leilão onde fala tudo sobre o imóvel. Então lá você vai conseguir ver todas as informações sobre como será aquele leilão e sobre o imóvel que você quer arrematar. Muitas vezes o edital é escrito de uma forma, vamos dizer, igual advogado, é uma forma um pouco difícil de entender. Para isso hoje ficou muito simples, você pode pegar, copiar todo o edital, colar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT te explicar. Você pode até falar para ele: ChatGPT, eu estou pensando em arrematar o imóvel 10 que está nesse edital. Quais são as custas que caem sobre mim? O que eu tenho que levar em consideração? O que eu vou ter que pagar? Como funciona? E o chat pode te ajudar a entender melhor como arrematar esse imóvel. Essa dica é uma dica muito importante para você não se perder no meio do caminho. E para finalizar, eu deixei 3 sites aqui que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês começarem a se familiarizar com leilão de imóveis, tá? Um deles é o Santander Imóveis, que é o outlet do Santander, ou seja, os imóveis que o Santander financia e eles não recebem o pagamento, eles levam a leilão e você pode olhar lá a cidade, por estado, fazer vários filtros dentro do site, ver os níveis de desconto, tudo lá no site do Santander. O outro é o leilão da Caixa, ou seja, Caixa Imóveis, onde também é a mesma coisa, a Caixa financia e quando a pessoa não paga, ela leva a leilão. Lá você também vai conseguir ver. Se atente que na Caixa tem várias modalidades, licitação aberta, venda direta, venda online, tem vários tipos, leilão, primeiro leilão, segundo leilão, tem várias modalidades, é bom que você leia e fique atento sobre cada uma dessas modalidades, certo? E por último tem o leilão de imóveis também do Itaú, que é a mesma coisa desses. Esses 3 que eu trouxe aqui para vocês são aqueles leilões extrajudiciais que eu comentei. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse, sobre investimentos e outras coisas. E se você quiser fazer parte da mentoria, aqui embaixo tem um formulário. Nesse formulário você vai preencher,
Se a minha equipe analisar o seu perfil e achar que seu perfil cabe dentro da mentoria, a gente vai te ensinar a investir em poucas semanas e a gente garante 100% de satisfação. Ou seja, se você não aprender a fazer investimentos, não aprender a investir o seu dinheiro da forma correta, criar patrimônio em poucas semanas, a gente devolve o seu dinheiro, é 100% garantido. Então deixa o like e até o próximo vídeo.